Olá, pessoal, como estão? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Paixão Analyticum. Aqui, psicanálise com paixão, com comicidade, com divertimento, com energia. Criei esse canal, já falei para vocês, em parte por conta de um certo sofrimento, de uma certa insatisfação com uma espécie de sentimento coletivo na psicanálise que acho que vem desde os seus primórdios, de certa forma, mas que hoje está bem característico na psicanálise, que é um certo tom depressivo, até mesmo meio melancólico. Por quê? Porque os analistas parece que sempre estão falando do mal-estar, da pulsão de morte, das violências, de pautas, é claro, nobres do ponto de vista humano, ético, que a gente precisa desdobrar de alguma forma, mas me parece que às vezes nos trabalhos escritos, nas exposições nos congressos ou mesmo nos atendimentos, as pessoas ficam muito sérias, muito pesadas, como se elas mesmas, digamos, estivessem presas demais nesses sintomas contemporâneos. Então, como eu sou um cara, claro, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Mas como eu me considero uma pessoa assim viva, energética, lúdica, estou sempre procurando fazer meu dia o melhor possível, não de uma forma assim obsessiva, claro, mas sempre estou procurando me divertir de alguma forma. Eu fui vendo que a própria psicanálise a minha psicanálise poderia enveredar assim, e por que não transmitir essa mensagem por aí? O próprio Abraham Slavutsky, com o seu livro Humor é Coisa Séria, diz que a psicanálise é muito séria, tem esse semblante depressivo, melancólico, pesado, e não faz muito sentido alguém que está tratando aí o peso da existência também ele mesmo ser um objeto opaco, obscuro e pesado. Portanto, nós estamos aí com essa nova série, que é a análise divertida, e o tema de hoje é a música. Vamos lá, eu vou trazer uma vinhetinha clínica para vocês, intitulada Amor Poderoso. Uma mulher alega que tem conseguido amar mais seu marido e seus filhos ao deixar de lado sua raiva e sua indignação pelo seu sentimento de exclusão na família. Ela diz: tenho apostado mais no amor ultimamente com eles. Isso tem me feito bem. Aí eu digo: olha só, que precioso isso que você disse agora. Na sequência, eu pego o celular e coloco a música The Power of Love, que é o poder do amor, que é uma música que que aparece no filme De Volta para o Futuro. That's the power of love. Esse efeito surpresa, quando eu coloco a música no celular, ela estava deitada, então ela não viu que eu estava botando, lhe provoca sentimentos de riso e acolhimento, que acarreta numa espécie de extensão pulsional de seu sentimento amoroso. Ela diz: Daniel, de onde você desenterrou isso? É da minha época. Ou seja, ela nunca tinha me falado dessa música, nós nunca tínhamos propriamente conversado sobre música, mas, no entanto, como a temática da sessão girava em torno da questão do amor, eu fiz uma associação com essa música, lembrei que a música é entusiasmante e energética e criei uma espécie de pano de fundo, gerando uma espécie de efeito catártico, ou seja, ela já estava num processo catártico, vamos dizer assim, de liberação daquela energia tanatológica pesada, ruim, daquela angústia que estava nela. Ela mesma diz que conseguiu uma nova posição subjetiva pautada no amor com a família dela, e eu fiz o quê? Eu potencializei esse sentimento como se eu fosse uma espécie de diretor de cinema. Ela está ali encarnada naquele papel
da mulher que se transformou. E eu faço o quê, né? Eu dirijo uma cena em que aquilo tem uma espécie de configuração exitosa, pulsional e viva. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse exemplo é, no intuito de endossar e estender a dimensão libidinal de sua posição subjetiva frente aos seus semelhantes, é que foi escolhida uma música que desse expressividade lúdico-poética ao amor. Então é engraçado e poético ao mesmo tempo. É engraçado por quê? Porque ela não ia imaginar que o psicanalista ia pegar o seu celular no meio da sessão, sem ela ver, e botar essa música. Tem um efeito surpresivo. The Power of Love buscou fortalecer a empreitada antitraumática que a própria paciente estava se dedicando. Nesse sentido, está no caminho da análise, que é recuperar a capacidade de amar. É uma das noções do Freud que alguns acham bobinha, porque o amor também é patológico e tudo mais, mas existem formas de amor que são libertárias. Como eu disse no vídeo anterior, das ficções infantis, existe uma forma de amor que é importante existir na análise e que vem do analista também. Quando o analista escuta e sente algo daquele coração sofrido, doloroso, que o paciente carrega. Quando tem alguém para sentir com ele, né, simpatizar por esse sentimento, entrar nessa condição intersubjetiva da análise, que muitos dizem que Lacan abandona, que isso é ultrapassado, que isso é impossível, porque não há relação sexual. Mas se alguém leva isso muito a ferro e fogo, essa teoria, vai estar fanatizado e vai perder muita oportunidade de trabalho bacana, com muita possibilidade de transformação, porque essa teoria lacaniana do não há relação sexual, ela diz respeito a uma certa lógica da fantasia, de que não há complementaridade com a fantasia do outro, com o fantasma do outro, como vocês preferirem, cada um goza inconscientemente com as suas fantasias, mas isso não quer dizer que não exista uma dimensão humana que seja compartilhável. Porque senão, se houvessem gozos autísticos, cada um com a sua fantasia, também de uma forma absoluta não existiria o laço social, não existiria empatia, e, portanto, existe a intersubjetividade. E o Nasio diz, em vários livros dele, que é um mau leitor de Lacan que diz que Lacan abandona o conceito de intersubjetividade. Mas, enfim, se ele abandona ou não abandona, também não é minha preocupação, porque, novamente, eu acho que os analistas eles devem se servir das teorias, mas não servir às teorias ou aos autores. Essa é a grande diferença. O que faz um analista ser um autor? O que faz um analista ser vivo, criativo? Quando ele entra naquela máxima, aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Ou seja, quando ele usa algo que ele leu, algo que ele estudou, e torna isso algo dele ou não. Ele pode repelir ou introjetar esse saber, dependendo do seu estilo. Se for para empobrecer algo do seu estilo, da sua pulsionalidade, do seu ser, não é um vínculo sadio com a teoria. Se for para enquadrar o analista numa caixinha burocrática, não é um uso sadio com a teoria. Então, para mim, usar a noção de intersubjetividade é sadio. Eu acho que minha clínica funciona muito melhor quando eu sou sincero em dizer que isso existe. Se tem gente que prefere dizer que não, que isso é ultrapassado, que isso é coisa de escola inglesa, que não sei o quê, bom, tudo bem, cada um tem o direito de achar o que quiser. O problema é alguém ter que defender a teoria com unhas e dentes, como se fosse uma espécie de advogado da teoria. Quando alguém precisa defender uma teoria com unhas e dentes, sem pensar na sua posição de sujeito, qual que é o seu universo pulsional, sem pensar no seu estilo, esse vai estar fanatizado.
e aí a psicanálise, né, se tiver fanatizada, vai tender a morrer. Ali onde ela está fanatizada, ela morre, porque ela se cristaliza numa espécie de âmbar, né, como tem aquele livro do Ricardo Goldenberg, Desler Lacan, que tem aquela mosquinha presa no âmbar. Ou seja, tem muitos psicanalistas, não só no lacanismo, mas fora dele, que preservam a mosquinha no âmbar ali para contemplar, mas ela não alça seu voo. Então aqui, né, hoje em dia, felizmente, nós temos o recurso do celular. Ah, mas Freud nunca colocou uma música para um paciente, pelo que consta. Lacan também não. Bom, e daí? Ou seja, por que a gente não pode usar novos recursos? Hoje tem essa vantagem, a gente pega o celular e põe ali no iTunes, enfim, no YouTube, isso tudo é facilmente acessível e a gente pode promover essa potencialização energética da clínica. Então aqui a paciente mesma relatou esse andamento subjetivo, essa mudança de posição, e o analista ele usou a questão do significante amor, que estava já carregado de libido, de pulsão, e deu uma extensão ainda maior através da música, provocando um efeito emocional na paciente e, portanto, uma possibilidade de insight ainda maior sobre aquilo que ela estava trazendo. Então, tem algo que diz respeito ao nonsense nisso tudo, tem algo que diz respeito ao corpo, ao entusiasmo, portanto, algo que se experiencia na pele, que se vive, que é sentido, e esse aspecto que é sentido, que se vive no corpo, que se experiencia na pele, tem a ver com a intersubjetividade da análise, que o analista precisa estar aberto, pelo menos na minha opinião, para que algo de um processo transformacional seja operado na situação analítica. Ah, mas e se você tivesse ficado quieto e cortado a sessão? Ok, é uma forma de trabalho, ela também teria relatado a sua dimensão de transformação, a sua mudança, mas, digamos assim, é a mesma coisa que você vê um filme mudo ou você vê um filme com uma trilha sonora. O filme mudo pode ser bom? Pode ser divertido, tipo Charlie Chaplin? Pode. Geralmente, as análises lacanianas não são muito bem divertidas. Nem, assim, as análises em geral, né? Pouco se fala sobre a questão do humor. Mas vamos supor que fossem. Um filme mudo do Charlie Chaplin é ótimo, muito bom. Só que, quando passou a ter o som e a música, aquilo se incrementou num outro nível. Então é isso que eu quero dizer. Não que a psicanálise sem uma intervenção musical não funcione, não estou dizendo isso, mas que a gente pode usar esse recurso como uma ferramenta de potencialização da situação analítica, isso eu não tenho a menor dúvida. Por isso estou compartilhando isso com vocês. Então, queria agradecer novamente pela presença e falar que se vocês gostaram do vídeo de hoje, estão curtindo o canal, que vocês possam se inscrever, quem não se inscreveu ainda, vocês possam compartilhar o conteúdo e também tem o meu Instagram, @roismandaniel, onde vocês podem ter acesso aos meus posts. Tem a página do Facebook, Paixanalyticum, também tem posts lá. Temos o grupo Infamiliares, que é um grupo aberto e público do Facebook, onde tem vídeos e, ao mesmo tempo, discussões, conversas e posts de humor e criatividade com psicanálise. Vamos deixar todos os links aí na descrição. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Um abraço.